Vamos às notícias. Sob protestos, os deputados aprovaram a reforma da Previdência em São Paulo. Para conter a manifestação de servidores contra a reforma, o presidente da Assembleia, Cauê Macris, do PSDB, chamou a tropa de choque. Os militares tomaram conta dos corredores da casa, bateram em manifestantes e chegaram a disparar dentro da Assembleia em direção aos manifestantes. A tropa de choque também agiu com violência do lado de fora da Assembleia, onde, desde amanhã, servidores públicos estavam concentrados. A repórter Daiane Ponte acompanhou. Atacaram os manifestantes por trás, continuam jogando bomba. E não tem mais condições de ficar ali na frente, tem muita tropa de choque de fundo. 13 pessoas morreram na Baixada Santista após as fortes chuvas que atingiram a região. Os números foram confirmados pela Defesa Civil. Entre as vítimas está um bombeiro que trabalhava no resgate de moradores. Os locais mais afetados foram Santos, Guarujá e São Vicente. 45 pessoas continuam desaparecidas, incluindo um bombeiro que foi soterrado. Mortes e estragos também no Rio de Janeiro. 5 pessoas morreram e hoje pela manhã 6 casas desabaram na zona norte da cidade. Ninguém ficou ferido porque os moradores deixaram os imóveis ontem, quando começaram a aparecer sinais de danos nas estruturas. Desde domingo, 5.000 pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas por causa da chuva. Coronavírus, casos suspeitos no Brasil sobem de 252 para 433. Apenas 2 casos confirmados de Covid-19 no país. São 2 homens que contraíram o vírus na Itália. A companhia aérea Latam cancelou todos os voos São Paulo-Milão até 16 de abril por causa do risco de contaminação. O Papa Francisco, que cancelou compromissos por conta de um resfriado, foi submetido ao teste e apresentou resultado negativo para o coronavírus. Ao todo, 76 países apresentam casos de coronavírus. São 90.914 infectados em todo o mundo. 3.116 pessoas já morreram em consequência do Covid-19. A gente conversa agora com a Sinara Menezes, que é editora do site Socialista Morena. Oi, Sinara, tudo bom? Ô, Thalita, quanto tempo! Não é? Saudades. Mudou até o cenário do programa nesse meio tempo. Seja bem-vinda no novo cenário. Sinara, as imagens da Assembleia Legislativa de São Paulo são bárbaras. A violência da Polícia Militar atirando dentro da Assembleia contra manifestantes. É terrível isso. Sabe o que mais me impressiona, Thalita? É que dizem que esse é o centro que vai combater a extrema-direita. Se isso é o centro, nossa, a extrema-direita então vai fazer o quê? Além disso, isso aí me parece coisa de extrema-direita. Não adianta vir disfarçar que é diferente do Bolsonaro, né? É daí para pior. Eu vi até um tweet na internet de que é o fetiche dos bolsonaristas, a imagem da Assembleia com a tropa de choque fechando a entrada de fato. Dória tentou se afastar de Bolsonaro há um pouco tempo agora, mas quando a gente vê um fato como esse, é o que você disse, essa relação é a mesma coisa. Sim, não tem a menor diferença, gente. Pelo amor de Deus, que essas pessoas estão pensando que enganam a quem, né? É uma disputa entre a extrema-direita e a extremíssima direita, é isso? Porque isso aí não é centro nem aqui nem na China. O João Dória, governador de São Paulo, publicou um tweet agora há pouco, a gente até tem essa imagem, a gente consegue colocar, e ele disse o seguinte, olha, não posso deixar de registrar meu repúdio aos atos de vandalismo presenciados durante a votação dentro e fora da Alesp. Depredação do patrimônio público
intimidação aos parlamentares, agressão a policiais e desrespeito à democracia. Ele repudia a agressão a policiais. Não, quer dizer, o manifestante entra com o corpo e o policial entra com a bala, né? E aí é o policial que é agredido, gente. É a inversão total de valores. O Dória é um cínico, né, que se uniu ao Bolsonaro de primeira hora, andava com a camisa escrito Bolsodória, né? Se beneficiou dos votos de extrema-direita e agora quer enganar as pessoas dizendo que é de centro. O centro, a posição de centro é uma posição respeitável, é um grupo político que respeita, consegue conviver com o amplo espectro ideológico, né? O que o Dória mostra é que não existe nenhuma diferença entre ele e o Bolsonaro. A gente, inclusive, estava vendo de novo essas imagens e reforma da Previdência, que é um tema tão caro aos servidores, que sequer foram ouvidos durante esse processo de votação na Assembleia Legislativa. Então, de fato, estavam ali para fazer um protesto, porque não querem essa reforma do jeito como ela foi aprovada e são recebidos dessa maneira. Não tem audiência pública, né? Não tem todo o rito que compõe a democracia. As pessoas serão prejudicadas pela reforma. Então, quem é que deve ser ouvido sobre a reforma? As pessoas. Aí elas querem se manifestar contra a reforma e recebem bala, sabe? Sim. Pelo amor de Deus, isso é típico de regime de exceção. Absurdo o que aconteceu. A gente ainda conversa com deputados aqui no estúdio não, por Skype hoje, pela internet, para saber o que aconteceu, como que isso que vai ser investigado, o que vai ser feito a partir de agora. Agora eu queria mudar de tema com você e cá entre mulheres, queria falar sobre algo que rolou nas redes esses últimos dias, que eu percebi de uma forma que é o seguinte... Um pouco estourada a luz ou é impressão minha? Tá me vendo? Tá tudo certo? Não, eu estou perguntando se está um pouco estourada a luz aqui. Não, está ótimo, fica tranquila. Eu queria saber com você dessa indignação seletiva que rolou nas redes em relação a mulheres sendo achincalhadas. Então, a gente teve o caso da jornalista Vera Magalhães, e que recebeu a solidariedade de muita gente. E logo depois a gente teve o caso ontem da Gleisi Hoffmann, que também foi insultada na saída ali de um hotel, e a gente não vê a mesma solidariedade. Então, você vê dessa forma, existe uma indignação seletiva nas redes quando se trata de agressões às mulheres? Sim, eu inclusive publiquei no meu site, Thalita, um texto falando que as jornalistas de direita estão descobrindo que machismo não é mimimi, né? Porque quando acontecia com as mulheres de esquerda, parece que elas achavam que a gente estava exagerando, né? Todo o processo pelo qual a ex-presidenta Dilma passou tem um componente fortíssimo de misoginia e machismo, né? A gente viu que tinha até adesivos, lembra? Que eles colocavam no tanque com a Dilma, uma senhora de 60 anos, a avó, com as pernas abertas, no tanque de gasolina, né? Xingaram a Dilma na Copa do Mundo, e tudo isso não foi alvo de protesto dos jornalistas de direita. Pelo contrário, eu me lembro muito bem que na posse da Dilma no segundo mandato, zombaram das roupas dela, do andar dela, e quem fez isso foram jornalistas famosos da mídia comercial. Então, infelizmente, Bolsonaro está mostrando para elas que machismo não é mimimi. Sabe, nós, feministas, nós vamos ser solidárias a qualquer mulher vítima do machismo. Mas elas têm que aprender a ser solidárias com todas as mulheres também, e não só com elas mesmas, né? Como se fosse um clubinho, onde as pessoas só não podem ser machistas com elas. Não, as pessoas não podem ser machistas com ninguém, Sim. Né? Com ninguém. Sim, foi o que eu percebi também. Perfeito. Sinara, muito obrigada pela conversa. Até uma próxima. Um grande beijo para você. Beijão, obrigada. Até mais. Tchau, tchau.